à sua direita, chegar mais para cá, Caio Mota, Globo Esporte. Perguntar a você sobre a tomada de decisão da escalação, está sendo muito questionado, acho que é melhor você esclarecer, explicar. No primeiro tempo, num time que não teve tanta força, tanta intensidade, não conseguiu fazer valer essa melhor qualidade técnica sobre o Ceará, que se defendeu muito bem. Contra-ataque, segundo tempo, o time mudou, o jogo mudou completamente. Falar um pouco sobre a decisão de hoje e sobre como você vislumbra esse 1 mês e meio que tem pela frente nessa questão do rodízio, das trocas, que eu acho que é importante falar, já que se questiona muito externamente. Obrigado. Bom, de modo geral, nós não mudamos o nosso comportamento. E nós não vamos alterar, até porque, quando todos dizem, né, que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, nós poderíamos pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Eles foram muito felizes no primeiro tempo. Nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos e nós tivemos a necessidade de alterar porque mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Voltamos ao segundo tempo de uma outra forma, com uma outra postura, empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo, criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Boa tarde, Dorival. Júlia Corson, da Flá TV. O resultado de hoje não foi o esperado, mas a equipe lutou até o final. Como manter a confiança lá no alto, principalmente para o próximo confronto do Brasileiro, né? A gente ainda tem 13 rodadas pela frente. Como manter a confiança dos jogadores no alto, principalmente para o confronto com o Goiás fora de casa? Eu acho que não altera nada, Júlia. Assim como não alteramos o nosso comportamento com essa sequência de vitórias, nós não vamos alterar de forma alguma em relação aos nossos próximos resultados. Nós temos que ter a consciência que cada partida acontece de uma forma, enaltecer a equipe do Ceará, que foi muito competente naquilo que se propôs a fazer, realizou de uma maneira muito segura. Logicamente que tivemos boas oportunidades de fazermos gols, não aconteceram, mas não é por isso que nós vamos jogar fora tudo aquilo que está sendo desenvolvido, tudo aquilo que está sendo feito. Eu tenho a certeza e convicção naquilo que está sendo proposto e eu não tenho dúvidas que as coisas vão acontecer no momento adequado. Boa noite, Dorival. Aqui à sua esquerda, Sidão Marinho da Litoral News. O que faltou para o Flamengo sair com resultado de vitória hoje e diminuir a diferença para o Palmeiras para 5 pontos? A gente viu no segundo tempo uma equipe que brigou, tentou, batalhou, teve grandes oportunidades na reta final, mas parou no goleiro João Ricardo. Na sua visão, o que faltou para a sua equipe sair vitoriosa da partida de hoje? Eu acho que um pouco de ansiedade em relação ao momento, a partida do Palmeiras ter sido no dia de ontem, e tudo isso você acaba carregando para dentro de campo. É uma situação natural. Nós tivemos um ótimo volume no segundo tempo, coisa que não havíamos conseguido na primeira etapa. Foi a grande diferença, talvez, da partida. As oportunidades apareceram, foram construídas. Nós talvez não tenhamos tido a mesma sorte nas finalizações que já tivemos em outros momentos. E o João estava num dia muito bom. É um excelente goleiro e fez o seu trabalho, fez o seu papel, neutralizando a maioria das nossas jogadas. Dorival, sei que você não gosta muito de falar a respeito de arbitragem, mas gostaria que você avaliasse a atuação hoje do Paulo César Zanovelli. É difícil. Eu prefiro não falar nada a respeito de arbitragem. Eu acho que nós temos que buscar as nossas soluções para os nossos problemas.
A arbitragem fica de lado, em um momento você possa ser favorecido, em outro momento talvez prejudicado, mas eu acho que o importante é nós focarmos no nosso trabalho, nas nossas decisões, no comportamento da nossa equipe, melhorarmos para o jogo seguinte e mostrarmos que as coisas ainda continuam, que nós estamos vivos nas competições e que não há por que aí nos desesperarmos por causa de um resultado que não tenha acontecido. Nós já tiramos uma diferença considerável e vamos continuar trabalhando para que busquemos melhores resultados aí na sequência. Dorival, boa tarde. Maicon Ribas, do Cariocado. O Flamengo não conseguiu uma vitória que acabou afastando um pouco a possibilidade do título brasileiro. Gostaria que você analisasse e dissesse se o Flamengo tem a intenção, de repente, de poupar uma determinada competição, uma Libertadores, por exemplo, e qual é a chance do Flamengo, de repente, tentar esse título brasileiro depois de ter perdido esses 2 pontos preciosos aqui no Maracanã? Olha, não foi a perda dos pontos, né? Nós perdemos uma rodada, infelizmente, para que pudéssemos nos aproximar. Tem coisas que acontecem que às vezes fogem um pouco a um contexto. E nós temos que conviver com tudo isso. O Flamengo não abriu mão em momento nenhum das 3 competições e nem o fará. Muito pelo contrário. Nós estamos nos mantendo vivos em todas elas, com uma atenção muito grande. Prova disso é que nós temos uma ótima vantagem para o jogo da quarta-feira e nem por isso eu abri mão dessa partida, colocando a base da equipe que atuou lá fora. Então é para vocês verem que às vezes nós temos uma solução de fora para dentro, mas a nossa realidade é outra completamente diferente, internamente. E nós trabalhamos com essa segurança. Ou seja, nós construímos uma boa vantagem. Nós temos que confirmar essa boa vantagem no jogo da quarta-feira. Então isso mostra que nós estamos totalmente focados nas 3 competições, porque eu não mudei o comportamento em relação àquilo que vinha sendo feito no Campeonato Brasileiro. Não mudei em relação a Libertadores e tampouco, muito menos, a Copa do Brasil. Então eu acho que isso daí é você entender que acontecem problemas, pequenos problemas ao longo de uma caminhada, mas que não podem nos tirar do rumo principal, que é justamente a briga pelo título. Todos hoje queriam, naturalmente, uma vitória, principalmente em razão do resultado de ontem. Agora, essa vitória ela é conquistada em campo, justamente jogando com tranquilidade, com equilíbrio, e houve uma impaciência de todos nós na busca de qualquer forma pelo resultado. E futebol não é assim, futebol tem que ser jogado, tem que ser construído para que você alcance e tenha merecimentos pelo seu resultado. Ô Dorival, aqui à sua direita, Sérgio Lobo. A gente está fazendo uma matéria sobre a torcida do Flamengo, que ela tem o maior índice, tanto nos jogos em casa quanto nos jogos fora também do Rio de Janeiro. Tem a maior média de público. E aí, essa média, esse abraço ao time, digamos, foi muito depois da sua chegada. Eu não quero perguntar para você a importância da torcida, porque isso todo mundo sabe. Mas eu queria saber de você e também dos jogadores, que, por exemplo, hoje, já há algum tempo, os ingressos estavam esgotados já. Quarta-feira também. E na outra quarta, contra o São Paulo, também já estão esgotados. Eu queria saber como é que isso toca dentro de vocês. Você, em particular, e também do grupo de jogadores, que é um time que a torcida quer ver campeão de tudo esse ano. E já abraçou, no caso, a fase que vocês estão vivendo. Olha, Sérgio, assim, isso é importante. E nós não podemos perder essa condição em momento nenhum. O Flamengo é uma equipe que se preparou para lutar por grandes títulos. E em toda e qualquer competição que entre. Nunca será diferente. Agora, percalços, problemas, isso acontecem. Um ou outro resultado que de repente não sai da forma como você queira. O importante é você continuar acreditando, confiando no trabalho, a dedicação desses jogadores, a entrega que houve, o comprometimento. Se não tivesse havido luta,